Olá, seja bem-vindo. Uma gravidez na hora errada pode atrapalhar muito a vida do casal, principalmente das mulheres. Hoje existem diversos métodos contraceptivos. Basta entender qual é o mais indicado. Sobre o assunto, eu converso com a ginecologista Salma Rosa. Ela fala conosco de Ribeirão do Pinhal. Tudo bem, Salma? Tudo bem, Edmilson. E você? Eu estou bem, obrigado. Quais os principais métodos de contracepção? Bem, método de anticoncepção nós temos dois tipos, reversíveis e irreversíveis. Os irreversíveis são as vasectomias e laqueaduras. E os reversíveis, nós temos os métodos de barreira, que são preservativos e o diafragma. Nós temos os métodos que são comportamentais, que são os métodos da tabelinha, o método da interrupção do coito, e temos os métodos hormonais, que são os métodos compostos pela pílula, pelos injetáveis, pelos anéis, pelos adesivos. Temos os dispositivos intrauterinos e temos os métodos de emergência. Vamos começar pela famosa tabelinha. Dá para confiar? Qual a melhor forma de usá-la? O risco de engravidar com a tabelinha é mais ou menos 20%. Tá? Então a gente não coloca como confiável, porque depende muito do comportamento das pessoas que estão usando. Tá? Isso, se ela tem um conhecimento corporal muito grande, e depende muito do casal. Por quê? Porque o muco da vagina das pacientes, da mulher, tá? Ele modifica de acordo com a idade da paciente. Então, uma paciente de 35 anos ou na pré-menopausa, porque tem pacientes que podem entrar na menopausa até antes dos 40, 50 anos de idade. Então, muda muito o muco cervical. Então, não tem como a gente confiar. E a paciente que não tem um ciclo menstrual regular, também não tem como fazer uso desse tipo de método. E os comprimidos anticoncepcionais? Que é um método barato, é um método acessível, tá? E geralmente a primeira indicação que a mulher tem com a pílula é alguma colega que usou, a mãe que usou. Então o conhecimento dela sobre a pílula acaba sendo um pouquinho maior do que os outros métodos. A menina, quando começa a fazer uso da pílula, ela geralmente vai começar na fase que começa muita cólica menstrual, o ciclo menstrual irregular, quando inicia a atividade sexual. Então, para ela, na hora que ela inicia o uso da pílula, tá? Para ela é outra vida, né? Porque ela pode controlar o ciclo menstrual, ela pode melhorar a qualidade de vida, né? No período de cólicas, e fora que a TPM dela diminui, tá? E pílulas, nós temos dois tipos de pílulas, né? Nós temos as pílulas que são combinadas e as pílulas que só um tipo de hormônio, que seria só progesterona, né? Mas os dois, sim, fazem a vantagem da pílula, que é só um tipo de hormônio, que geralmente, às vezes, hoje, as pacientes mais jovens, né, não querem menstruar, né? Então, geralmente, elas tendem a fazer uso mais, a tendência é fazer opção por essas pílulas que não menstruam e de uso contínuo. Na verdade, o uso contínuo acaba sendo até melhor, né? Porque o risco de esquecimento, tá, é menor. E quais as desvantagens do uso do comprimido? Seria o fato de você sempre lembrar, né? Você tem que ter aquela exatidão de usar sempre todos os dias, o ideal sempre no mesmo horário, tá? Geralmente a gente pede para a paciente usar no horário do almoço. Por quê? O horário de manhã, geralmente às vezes a paciente quer acordar mais tarde, tá? Ou à noite sai e esquece de tomar. Para não haver esquecimento, tá? Geralmente a gente pede o horário do almoço. E a desvantagem da pílula, tá, em relação aos outros métodos, é o fato dessa lembrança. Tá? E outra desvantagem é o risco também de tromboembolismo na paciente. Apesar que as pílulas hoje combinadas, tá, que tem um risco maior de tromboembolismo, hoje a dosagem delas são menores. E o DIU? Quais são os tipos e vantagens? Nós temos o DIU que menstrua e não menstrua. Tá? O DIU que menstrua é o DIU de cobre e o DIU de prata. Tá? O DIU de cobre e o DIU de prata, tá? Eles agem, tá? Geralmente fazendo uma reação inflamatória, não deixa o espermatozoide faz uma barreira para o espermatozoide não subir no útero.
E o DIU hormonal, tá? Ele faz o mesmo efeito do DIU de cobre e do DIU de prata, porém ele tem um efeito maior na camadinha interna do útero. Ele não deixa essa camadinha aumentar. Então tem pacientes, a maioria dos pacientes, tá, cursam com o fato de não vir menstruação. O DIU de cobre ele pode ter um uso eficaz entre 5 a 10 anos, o DIU de prata de 5 anos e o DIU hormonal de 5 anos. E no caso da injeção, como ela funciona e quanto tempo ela dura, ela tem efeito no corpo da mulher? Nós temos 2 tipos de injeção, a trimestral e a mensal. A trimestral a gente fala que é uma senhora bem idosa, né? Porque ela já faz desde 1954 que ela está no mercado. Então a gente tem um uso faz muito tempo. E a volta, tipo assim, o fato da pessoa usar a trimestral, a fertilidade, quando ela para, vai voltar dali 9 meses, 18 meses. Então tem muito tarde, demora muito para voltar o ciclo menstrual ao normal. A mensal, ela funciona de 30 em 30 dias, tá? E o ciclo menstrual, a tendência do ciclo menstrual com a injetável mensal é encurtar um pouquinho o ciclo, mas não quer dizer que não vai fazer a eficácia dentro de 30 dias. Mesmo encurtando o ciclo, ela estará fazendo efeito durante 30 dias. E o efeito, assim, qual que é a desvantagem da injeção? A vantagem da injeção, na verdade, é o fato de tomar uma vez por mês ou uma vez a cada 3 meses, tá? Mas a gente sempre faz a opção da mensal. A desvantagem dela são pacientes que não gostam de tomar injeção. E o diafragma, Salmo? O diafragma ele só funciona quando você usa o espermicida, né? Porque assim, não tem como você falar que é um método de anticoncepção se você não usar o espermicida, porque na hora que você retira o diafragma, tá? Você vai ter esperma dentro da vagina, tá? E o único jeito de você não ter o risco desse esperma subir para dentro do útero seria o uso do espermicida. Depende muito do perfil da paciente, porque é um método um pouquinho difícil da paciente colocar. E a gente vê bastante dificuldade da paciente colocar quando é um método que é interno, igual o anel vaginal, tá, que é interno. A maioria das pacientes tem dificuldade de colocar o anel, tá, porque elas não conseguem, elas não aprendem a se tocar. E o implante anticoncepcional, como que ele funciona, Salmo? Funciona através da assim, não deixa a camadinha do útero aumentar, ou seja, não vai ter aquele sangramento mensal. Você pode ter um sangramento esporádico? Pode. Esse sangramento esporádico é justamente porque essa camadinha é muito fina, tá? E a paciente pode, assim, é um método que você, de vez em quando, você pode ter ovulação? Pode, tanto que a paciente às vezes pode ter uma dorzinha lateral na região pélvica, tanto com o dispositivo intrauterino quanto com o implante. O implante ele tem duração de 3 anos, enquanto que o DIU tem duração, o hormonal tem duração de 5 anos. Então, e geralmente para colocar, geralmente a gente coloca uma anestesia local no braço da paciente, para poder injetar o implante. O implante ele é uma hastezinha de silicone, às vezes o pessoal chama de chip, né? Mas na verdade não é chip, é uma haste de silicone que a gente injeta dentro do subcutâneo da paciente. E as camisinhas masculinas e femininas? Tá, é um método excelente, tá? Desde que seja bem usado, tá? E seja de marcas também confiáveis. E a dificuldade do preservativo feminino, da camisinha feminina, tá? Justamente é a mesma, chega no mesmo ponto do diafragma. A dificuldade da mulher de colocá-lo. Enquanto que o preservativo masculino, tá? Ele, assim, os meninos aprendem, alguns até que aprendem a colocar, mas a maioria não sabe colocar, tá? Por que rompe o preservativo? Justamente porque a pessoa, na hora de colocar o preservativo, não tira o excesso de ar que fica lá dentro, tá? Então, geralmente tem ruptura assim, do preservativo por má uso. E o preservativo, às vezes ele tem um risco de dar reação alérgica, tá? Pelo látex. Mas hoje a gente já tem no mercado preservativo com poliuretano, e até acaba sendo melhor, porque a espessura dele é de 2 micras, ele é bem fino. E o que a maioria dos homens reclamam do preservativo
é a falta de sensibilidade. Na verdade, o preservativo para a mulher acaba sendo até melhor, né? Porque o risco de infecção vaginal, tá? De pegar umas doenças sexualmente transmissíveis, tudo isso diminui. Desses métodos todos que nós falamos, qual deles tem a maior eficácia? Seria o implante, o DIU, a vasectomia, a laqueadura, a amamentação também é um método de anticoncepção, tá? E as pílulas, tá? Desde que tomado corretamente, né? E os métodos menos eficazes, tá? Seria o diafragma, justamente pelo fato das pessoas às vezes não usar o espermicida, tá? E a interrupção do coito também, interrupção do coito, tá? A pessoa tem que ter um controle muito grande na ejaculação, o parceiro. Porque senão quem tem ejaculação precoce já não consegue fazer esse tipo de método funcionar. E fora que se tiver algum resquício de espermatozoide na vagina, tem risco de gravidez, tem risco de gravidez. Nenhum desses métodos, Salma, ele pode ser adotado sem orientação médica. A maioria dos pacientes, quando adotam o método de anticoncepção, a primeira vez que adotam, né, geralmente foi por amiga, blogueira, internet, tá? Infelizmente, tá, são poucas as que vão procurar um especialista para isso. Justamente porque às vezes até o fato do tabu dentro de casa, tá? Hoje a gente está vendo que isso está diminuindo um pouquinho, porque os próprios pais estão levando os filhos para fazer anticoncepção, tá? E foi assim, faz um mês eu tive que o pai levou a filha para fazer anticoncepção e para a colocação do DIU. A orientação do profissional acaba sendo muito útil, porque a gente vai ver o perfil do paciente, se o paciente tem pressão alta, se o paciente tem algum problema hepático, porque geralmente dificulta o uso do medicamento, se o paciente tem alguma doença de metabolismo, que também pode prejudicar o uso do medicamento, qual o método ideal para esse paciente. Que dicas você dá para escolher bem o método contraceptivo? Primeiro, orientação e conhecer todos os métodos, porque geralmente o profissional, quando o paciente vem até ele para fazer anticoncepção, você tem que expor todos os métodos. E a gente tem os critérios de elegibilidade, que eu falei assim, qual que é elegível para essa idade, para paciente obesa, tá? Porque cada pessoa tem uma característica. Tem pessoas que vêm porque não vem menstruação, tá? Tô com muita acne no rosto. Então tem, assim, às vezes aquele método que o paciente quer não é o ideal para ele. Então depende muito da clínica dele, da idade dele, tá? Para a gente poder indicar o método de anticoncepção. Então, isso aí é muito individualizado. Salma, obrigado pela entrevista. Foi nada, obrigada eu. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.